is not over yet. Senhor, a noite não terminou ainda. And as we come to our final session of this Friday night, E ao chegar aqui na sessão final, nessa sexta-noite, we return once again to our focus on the Holy Spirit. a gente coloca novamente o foco no Espírito Santo. And in particular, tonight we focus on being strengthened and encouraged by the Spirit rather than by carnal means. E nessa noite a gente foca em sermos fortalecidos no Espírito. Lord, I pray that all of us would have hearts that are open and minds that are listening. Eu oro para que as nossas mentes estejam abertas e que a gente possa estar ouvindo. Because once again, as always, we need your power, we need your strength. Porque, mais uma vez, a gente precisa do seu poder e da sua força. And Lord, you know, Holy Spirit, you know that I stand here as a man who has operated in many ways carnally throughout my ministry. Espírito Santo, o Senhor sabe que eu estou aqui e já operei muitas vezes na minha própria carne. You know that what I speak about, I speak from personal experience. E o que eu falo de experiência pessoal. That my life has been one example after another of needing to get myself out of the way. Que a minha vida é um exemplo atrás do outro de que eu preciso sair do caminho. And I don't know how many here tonight with me as brothers and sisters would find themselves in the same place. Eu não sei quantos aqui dos meus irmãos e irmãs se identificam comigo nesse lugar. But I suspect some of us can relate. Mas eu desconfio que alguns de nós podem o fazer. So Holy Spirit, come and first speak to us before you make yourself available to us. Santo Espírito, venha e fale conosco antes de se tornar disponível a nós. I pray you do a mighty work in our hearts and our minds and our lives tonight. Eu oro para que você faça um trabalho poderoso nas nossas vidas, nos nossos corações, nas nossas mentes. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. So, if you weren't here on Wednesday, I want to review a little bit of what I talked about on Wednesday night. Se você estava aqui na quarta passada, eu queria lembrar um pouquinho do que a gente viu naquela noite. I am Justin Marbury. Eu sou Justin Burberry. I'm coming from the northeast of the United States of America with my wife, Kari. Eu venho da região noroeste dos Estados Unidos com a minha esposa Kari. I have come through now 11 years of church planting, of planting a single church. Eu venho agora, faz 11 anos, plantando essa igreja. A church that is being prepared to do much of exactly the same thing as Hugo just talked about. Uma igreja que está sendo preparada para fazer exatamente o que o Hugo acabou de falar. God has been preparing us. Deus tem nos preparado. And as I talked about on Wednesday night, this preparation can be seen like the preparation of a ship. E como eu falei na quarta, agora à noite, essa preparação pode ser percebida como a preparação de um barco. A ship first needs to be able to float. Um navio precisa primeiro ser capaz de flutuar. It needs to be mission ready. Precisa estar pronto para a missão. It needs to have all of the leaks fixed. Precisa ter todos os vazamentos consertados. It needs to be in good condition. Precisa estar em boa condição. Things that are broken need to be fixed. Coisas que estão quebradas precisam ser consertadas. Everything needs to function correctly. Tudo precisa funcionar corretamente. That's the first part. E essa é a primeira parte. And then that ship needs to be staffed with the right leadership. E esse navio precisa ser preenchido com a liderança correta. That ship needs to have the right captain. Esse navio precisa ter o capitão correto. And the right navigator. E o navegador correto. And I talked about how the captain of the ship is Jesus.
E eu and only falei, Jesus. e eu falei sobre como capitão do navio ser Jesus, só Jesus. How the navigator of the ship, the one that guides the ship to where the captain wants to go, is the Holy Spirit. E como sendo o navegador, aquele que guia o navio por onde o capitão quer que vá, sendo o Espírito Santo. And then finally, once a ship is in good working order, mission ready, E uma vez que o navio está funcionando, está preparado para a missão, and it has the right leadership, Jesus as captain, the Holy Spirit as the guide, e tem a liderança correta, Jesus sendo o capitão, o Espírito Santo o guia, and human leadership following the lead of Jesus and the Spirit, e a liderança humana seguindo a liderança de Jesus e do Espírito. then and only then can the Holy Spirit come and blow and the sails fill and the ship sails. E aí tão somente o Espírito Santo vem e sopra e leva esse navio, esse barco. And so I talked about the Holy Spirit. Eu falei sobre o Espírito Santo, Some important things to understand and review. algumas coisas importantes para a gente revisar aqui. The Holy Spirit is the ever-present third person of the Trinity of our triune God, the creator of all things. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. He has always been actively involved in the plan of redemption. Ele sempre esteve envolvido no ato da redenção. And his ministry comes in three different forms. E o seu ministério vem de três formas. Right? The Holy Spirit's ministry is with all humanity, believers and unbelievers. O ministério do Espírito Santo está com a humanidade. Right? From the outside of us, he is with us. Ao entorno de nós, fora de This nós. is the first of the three ways he intersects his life with ours. Essa é a primeira forma de três formas de que ele tem um contato com as nossas vidas. His convicting presence outside and around us. Ele está nos convencendo, a sua presença nos convence ao redor de nós. But then, because of the cross, the Holy Spirit can also be in all those who by grace through faith believe and are born again. E pela cruz, o Espírito Santo pode estar também em nós, nos movendo. That sealing presence of the Holy Spirit is the second of the three ways that the Holy Spirit ministers amongst humanity. Essa presença seladora do Espírito Santo é a segunda forma. And both of those existed throughout all time before Pentecost. E ambas formas existiam já antes do Pentecostes. And then Pentecost comes. E aí acontece o Pentecostes. And the Holy Spirit's ministry continues to be with and in us, but also now upon us. E aí, com o Pentecostes, o Espírito Santo continua conosco, em nós e agora sobre nós. And this is the third aspect of the Holy Spirit's ministry. E esse é o terceiro aspecto do ministério do Espírito Santo. And this third ministry of the Holy Spirit is the one that Jesus predicted in Acts chapter 1 before he ascended to the right hand of the Father. E esse terceiro fato do Espírito Santo é o que Jesus disse que aconteceria em Atos 1 antes dele ascender aos céus. Acts chapter 1 verse 5. Acts chapter 1 verses 4 and 5. Atos capítulo 1, versículos 4 e 5. Diz assim: Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. This would be a new common experience that the Holy Spirit would bring into the life of the believer. Essa seria uma nova experiência que o Espírito Santo traria sobre a vida do crente. Verse 8 of Acts chapter 1. Versículo 8 do capítulo 1. Jesus also speaking. Jesus também falando aqui. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Power from the Holy Spirit to empower the disciples for the mission that Jesus had for them.
poder do Espírito Santo para empoderar os discípulos para a missão que Jesus deu para eles. And so these faithful disciples did as Jesus told them. Então, esses discípulos fiéis fizeram como Jesus ordenou. He told them to wait Ele ordenou para que esperassem until the Holy Spirit came in power. até que o Espírito Santo viesse com poder. And so about 120 of them gathered in the upper room. Então, cerca de 120 deles, juntos no cenáculo, Probably the same room where Jesus had washed the feet of the 12. provavelmente o mesmo lugar onde Jesus lavou os pés dos 12. A room maybe not so different than this room. Um lugar não tão diferente quanto essa sala, We too gathered in an upper room. juntos lá no cenáculo. The number of disciples not so different than the number that's here. O número não tão diferente de discípulos das pessoas que estão aqui. And at this point, more than 40 days had passed since Jesus, right, had been crucified. E nessa altura, tinha passado cerca de 40 dias da crucificação de Cristo. Jesus ascends to the right hand of the throne in heaven, and we read in verse 14 of Acts 1. E Jesus ascende até o trono dos céus, e a gente vai ler aqui em First Act? Verse 14. Okay. Versículo 14, que diz: todos eles se dedicavam unânimes à oração, com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. We know that Pentecost was and is still 50 days from Passover. A gente sabe que o Pentecoste acontece 15 dias depois da Páscoa. More than 40 days had passed before Jesus ascended, and so they were in the upper room for about a week. Mais de 40 dias tinham se passados desde a ascensão de Jesus aos céus, então eles estavam lá nesse cenáculo por mais ou menos uma semana. And what were they doing? O que eles estavam fazendo? We read of several things. A gente lê sobre várias coisas. They were carrying out what they considered to be important business. Eles estavam continuando aquilo que eles consideravam ser assuntos importantes. A new apostle needed to be chosen. Um apóstolo novo precisava ser escolhido. They were waiting expectantly, right? Eles estavam esperando ansiosamente For the promise that Jesus, the fulfillment of the promise that Jesus had made. pelo cumprimento da promessa que Jesus tinha feito. We read that they were praying A gente together, lê que eles estavam orando juntos, that they were in one accord, they were in unity. que eles estavam sob uma mesma mentalidade, unidos, It was men and women. homens Just e like mulheres, this. assim como hoje. This, brothers and sisters, was a mission-ready vessel for the Holy Spirit. Este aqui era um navio preparado para o Espírito Santo. Think about it. Pense nisso. They were born again, Eles tinham nascido de novo, sealed with the Holy Spirit, selados com o Espírito Santo, indwelling them. habitando neles. They were walking in the Spirit, meaning they were living in obedience and submission to Jesus Christ. Caminhando no Espírito, eles andavam em submissão a Jesus Cristo. Lives surrendered to Him. Vidas rendidas a Ele. And they were waiting expectantly, waiting in unity. Eles estavam aguardando ansiosamente em unidade. They were ready. Eles estavam prontos. Only one thing was missing: Só faltava uma coisa: the baptism of the Holy Spirit. o batismo com o Espírito Santo. Fire and wind. Fogo e vento. Chapter 2, verses 1 through 4. Capítulo 2, versículo 1 ao 4. Quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Having been made a mission-ready vessel by the presence and instruction of the Lord Jesus, Tendo se tornado um navio preparado para a missão, seguindo e obedecendo às instruções do Senhor Jesus, having received and submitted to the headship of Christ and the guidance of the Holy Spirit,
tendo recebido e se submetido à liderança de Cristo e o Espírito Santo, their sails were readied, as velas estavam prontas and the Holy Spirit filled them. e o Espírito Santo as encheu. This is the final ministry of the Holy Spirit. Este aqui é o ministério final do Espírito Santo. And this, I would say, can be the most easily neglected ministry of the Holy Spirit. E eu posso dizer que esse daqui pode ser um dos ministérios mais negligenciados. I believe this can be the one aspect of the Holy Spirit's ministry that can be most easily missed. Que pode ser um dos ministérios mais perdidos em relação ao Espírito Santo. To depend on the power of the Holy Spirit Que é depender do poder do Espírito Santo. and not on our own power. E não no nosso próprio poder. Suddenly, crazy things started happening. De repente, coisas loucas começaram a acontecer. Amazing things, Coisas maravilhosas. miraculous things, Coisas milagrosas. things that could not be explained. Coisas que não poderiam ser explicadas. Only God could do these things. Só Deus podia fazer essas coisas. But they were happening through people, Mas estava acontecendo entre pessoas, por meio de pessoas. nobodies, Zé ninguéms, fishermen, pescadores, the lowest of the classes. a mais baixa das classes sociais. They were speaking in tongues and as if they had been trained in other languages. Eles estavam falando em línguas como se tivessem sido treinados em outros idiomas. They were healing people. Eles estavam curando pessoas. Other miracles were happening. Outros milagres estavam acontecendo. Prophecies, visions, dreams. Profecias, visões, sonhos. Amazing ability to teach all of a sudden. Peter stumbling in his words, all of a sudden he is a great teacher. Uma maravilhosa habilidade de ensinar a palavra. Pedro, que tropeçava nas palavras, de repente está ensinando maravilhosamente bem. And the fellowship. E a comunhão. There's a new word, it's koinonia. Tem uma palavra nova, koinonia. And all of a sudden the disciples are selling everything. It doesn't matter. Anything they have, they're just giving it away. And they don't care anymore. E daqui a pouco, todos os discípulos estavam vendendo tudo e estavam doando. Eles já não se importavam mais com essas coisas. Selflessness rules. Não ser egoísta estava ali prosperando entre eles. And prayer E oração. and waiting upon the Spirit. E aguardar sobre o Espírito Santo, pelo Listening. Espírito Santo, ouvindo. Become primary. Ouvir se tornou a prioridade. And within a short amount of time, E num tempo curto, num espaço curto de tempo, we have our first martyr. a gente tem o nosso primeiro The mártir. first who would give his life for Jesus. O primeiro a dar a sua vida por Jesus. The first who would give his life like Jesus. O primeiro a dar a sua vida como Jesus. Who would say, like Jesus, forgive them, for they know not what they do. Que disse, assim como Jesus falou, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. And within a few years, the greatest persecutor of the church becomes the greatest missionary evangelist the church has ever seen. E dentro de poucos anos, o maior perseguidor das igrejas se torna um dos maiores missionários. And thousands upon thousands, a multitude were added to the 120 that had been gathered in that upper room. E milhares de pessoas, uma multidão de pessoas são adicionadas àqueles discípulos que estavam se reunindo no cenáculo. Unexplainable. Não dá para explicar. There's no explanation for this. Não tem explicação para isso. Nothing else can explain it, but God came down. Não tem uma explicação, mas Deus desceu. And the people of God were baptized with the Holy Spirit and fire. E o povo de Deus foi batizado com Espírito Santo e fogo. The baptism of the Holy Spirit is an undeniable experience of His presence and His power. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência inegável de Deus. And this undeniable power and presence is a significant part of the witness that Jesus talked about in Acts 1:8. E esse poder
que não tem comparação. Ele explica o que Jesus falou que viria. Yes, it would be the words that the apostles and the disciples would say, for sure. Tem a ver também com as palavras que os discípulos e apóstolos falavam ali. But it would be much more than the words that they would say. Mas seria muito mais do que as palavras que eles diriam. It would be a supernatural power that they would work within, that they had, that they were manifesting. Mas que seria um poder sobrenatural que trabalharia a partir de dentro, que se manifestaria. So, that was then. This is now. Então, isso aconteceu antes. E agora, vamos lá. And the question for us, the question for me, the question for you is, do we know this power? E a pergunta para nós, para mim, para vocês, a gente vê esse poder? And there's a couple questions that I want to move to now. E tem algumas perguntas que eu quero fazer agora. If the answer is no, or I'm not sure, or not as much as I see it happening then, E se a resposta for não, não tenho certeza, não vejo tanto isso acontecer, then perhaps there's some things that we can recognize in our lives and in our ministry. então talvez hajam algumas coisas que a gente possa reconhecer nas nossas vidas e no nosso ministério. Number one, have we reduced the knowledge or the understanding of God to only intellectual knowledge? Número 1, a gente reduziu o conhecimento de Deus a apenas um conhecimento mental. Do we know the Holy Spirit if we've never experienced His present power in our lives and through our lives? A gente conhece o poder do Espírito em nossas vidas, por meio das nossas vidas, His presence, a sua presença, His love, o seu amor and yes, His power. e sim o seu poder. Paul wrote these words in Philippians 3, verses 7 through 11. Paulo escreveu essas palavras, Philippians? Philippians 3, verses 7 through Em 11. Filipenses 3, do 7 ao 11. Just listen to how he describes his knowledge of Jesus. Olha, ouça como ele descreve o seu conhecimento sobre Jesus. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Until verse 11. 11. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que proceda da lei, mas a quem vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Versículo 10. Quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Was Paul consumed with an intellectual understanding of Jesus? Was that what he's getting at here? Is that his focus here? O Paulo, consumido com o conhecimento intelectual de Jesus, é isso que ele está expressando aqui? No. Não. He's talking about experiencing something. Ele está falando sobre experimentar algo. He's talking about relational knowledge. Ele está falando sobre um conhecimento que se tem com relacionamento. He's talking about the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord. Ele está falando da questão de perpassar o conhecimento do meu Senhor. Everything else that he knows, he considers rubbish compared to this knowledge. Tudo que ele conhecia, todo o resto que ele conhecia, ele considerou como esterco em comparação com este conhecimento. To gain Christ, to be found in him. Por obter a Cristo, ser encontrado nele. To know him and the power of his resurrection. The power. Por conhecê-lo e conhecer o poder da ressurreição, o poder. And by any means possible to attain the resurrection of the dead. E de qualquer forma possível alcançar a ressurreição dentre os mortos.
Paul saw, he understood that to know Christ would be to be like Christ, and that life only came through death. Paulo entendeu que conhecer a Cristo seria ser como Cristo. E aí o poder da ressurreição dentre os mortos. And the same applies for our knowledge of the Holy Spirit. E o mesmo se aplica ao nosso conhecimento do Espírito Santo. There's only so much we can read about the Holy Spirit and study about the Holy Spirit and know the verses about the Holy Spirit. Tem um limite para aquilo que você consegue estudar, aprender, ler a palavra sobre o Espírito Santo. At some point we have to wait upon the Holy Spirit. Em algum momento a gente tem que esperar pelo Espírito Santo. At some point we have to go to the upper room and we have to sit in unity together in prayer and wait for the power and the presence of the Holy Spirit to pour out upon us and give us what we need to be witnesses. Em algum momento a gente precisa parar, se reunir e a gente deve ir para o cenáculo para esperar pelo Espírito Santo em unidade. And so the second question is related to this. Então, a segunda pergunta se refere a isso. And it's such a temptation in my life as a leader in the church. E é uma tentação na minha vida como um líder da igreja. Have we traded supernatural spiritual power for carnal effort? A gente trocou um poder supernatural do Espírito por what? Carnal effort. Por um esforço carnal. Paul understood this temptation just like I do and just like you do. E Paulo entendia essa tentação como eu entendo e como você entende. He saw it happening in his day in Corinth. Ele viu isso acontecer nos seus dias em Corinto. How the ministry of the gospel could depend on man's wisdom and man's strength and man's reputation. Como o ministério do evangelho pode depender na sabedoria humana, na força humana. And so he opens his letter talking about this danger and warning the church to avoid it. E ele abre a sua carta dizendo sobre esse perigo e ele diz para a igreja como evitar esse perigo. And he talks to them, he writes to them about how he has taken steps to avoid carnal leadership in his life. E ele conta como ele mesmo tem evitado esses passos para uma liderança carnal na sua própria vida. He talks about it in terms of his preaching. E ele fala sobre isso no que se refere à sua pregação. Look at 1 Corinthians 1:17. 1 Coríntios, 1:17. capítulo 1, versículo 17, que diz assim: Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que o poder da cruz não seja diminuído. Do you suppose that Paul could speak eloquently? Vocês acham que Paulo conseguia falar de forma eloquente? Do you think the Pharisee of Pharisees, trained under the great Gamaliel, was not able to speak with eloquence? Você acha que o fariseu dos fariseus, discípulo de Gamaliel, não conseguiria falar de forma eloquente? Of course he was. Claro que ele conseguia. He could have been one of the most eloquent speakers that the church had ever heard. Ele poderia ter sido um dos oradores mais eloquentes que a igreja já tinha conhecido. But he decided. Mas ele decidiu. He committed Ele se comprometeu that he would not utilize eloquence to win converts to Christ, que ele não iria usar eloquência para converter pessoas a Cristo. lest the cross be emptied of its power. Permitir que a cruz fosse despida do seu poder. He knew that eloquent wisdom wasn't enough. Ele sabia que a sabedoria eloquente não seria o suficiente. He knew the smoothest speech and the smoothest presentation of the gospel could not transform the heart of a man or a woman. Ele sabia que o simples pregar de uma forma suave, doce, não teria o poder, pregando o evangelho, não teria o poder para transformar a vida de uma pessoa. That only the power and presence of the Holy Spirit Que could do that. somente pela presença e poder do Espírito Santo. And so he points to
the brothers and sisters in Corinth. Então ele demonstra isso para os irmãos e irmãs de Corinto. He points to their lives Ele aponta para as suas vidas as evidence, as examples of how God doesn't want to use the eloquent and the strong and those of good reputation. como um exemplo de como Deus não quer usar a vida das pessoas simplesmente pela sua eloquência. And so verse 26 E aí, through 29. no versículo 26 e 29, Paulo diz assim: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Versículo 29. A fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Not because God can't use the wise and the powerful and the noble, Não porque Deus não pode usar o inteligente, o nobre, o poderoso, but because for those who are naturally these things, porque para aqueles que são naturalmente assim, it's much harder to depend on the power of God. é muito mais difícil depender do poder de Deus. It's much easier to boast in your own strength and to do it in your own strength. É muito mais fácil se vangloriar da sua própria força e se basear nisso. And so Paul, understanding this, committed himself. We see this in chapter 2, verses 1 through 5. Então Paulo se compromete, se entrega a isso no capítulo 2, chapter 2. 1 through 5. Ok. Chapter 2. Capítulo 2 de 1 Coríntios, do versículo 1 ao 5, diz assim: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui anunciar o mistério de Deus a vocês com superioridade de discurso e de sabedoria, pois eu decidi não saber de nada enquanto estivesse entre vocês, exceto de Jesus Cristo e este crucificado. Foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. A minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se fundamentasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. What did Paul decide? What did he commit to? O que ele decidiu? Com que ele se comprometeu? That his preaching would not be carnal. Que a sua pregação não seria carnal. That he would not rely on human strength, on human eloquence, on natural ability, Que ele não dependeria de uma eloquência humana, de uma habilidade natural, but instead he would depend on the Holy Spirit, mas que ele dependeria do poder do Espírito Santo, his power, do seu poder, so that those that he spoke to would put their faith not in men, but in the power of God. para que aqueles para os quais ele falou não colocasse a sua confiança nas palavras de Paulo, mas no poder de Deus. And so let me propose something to you. Deixe-me propor algo para vocês. That there are two kinds of people in this room Que tem dois tipos de pessoas nessa sala that God wants to use, que Deus quer usar. that God wants to baptize with his power Que by the Deus- Holy Spirit. Que Deus quer batizar com o seu poder pelo Espírito Santo. Two kinds of people. Dois tipos de pessoas. Number one, Número 1, those that need to regularly confess and repent of believing that they cannot do what God's calling them to. aquele que precisa constantemente se arrepender e reconhecer que não pode fazer nada sem o Senhor. Because we are not educated, not physically gifted, and do not have a special pedigree. Porque nós não temos essa educação, a gente não tem esse pedigree especial. And so we believe we cannot do what God's calling us to do. Então a gente acredita que a gente não pode fazer o que o Senhor está nos chamando para fazer. And that's carnality. E isso é carnal. And the other is those that need to regularly confess and repent of believing that we can do what God's calling us to do. E o outro é aquele que precisa
com frequência, se arrepender, mas que crê que pode fazer aquilo que Deus quer que façamos. Because we are educated, because we are physically gifted, or because we are of the right pedigree or church background. Porque nós somos bem educados, a gente tem o pedigree especial, a gente tem esse contexto já da igreja. Do you notice what we all have in common? Você percebe o que a gente tem em comum? We all need to regularly confess A gente precisa confessar regularmente and repent and turn. e se arrepender. We need to agree with God that at times we walk and we lead in sinful unbelief and carnal ministry. E concordar com Deus que às vezes a gente anda de forma carnal no ministério, In our teaching, nos nossos ensinamentos, in our worship leading, na nossa liderança do in louvor, our evangelism, na nossa evangelização in our church planting, e ao plantar igrejas and in our leadership. e na nossa liderança. Consider Jesus' example Considere o exemplo de Jesus and his instruction. e a sua instrução. Because I think this is, especially after hearing Hugo and what he said regarding leadership, that the Lord wants to speak something clearly to us tonight. Especialmente depois de ouvirmos o irmão Hugo, que o Senhor quer falar algo claro para a gente nessa noite. Jesus was the greatest leader who's ever existed, correct? Jesus foi o maior líder que já existiu, certo? When he was on earth, after the incarnation, and to this day, Jesus is the greatest leader who's ever lived. Depois da sua encarnação e até os dias de hoje, Jesus é o maior líder que já existiu. And so what is his example? E qual é o seu exemplo? The incarnation. A encarnação. He left the position, the place of highest authority, Ele- all power, Ele deixou esse lugar de poder total. that sign that was on my door that Hugo talked about, Que o sinal que estava na minha porta, que o Hugo falou sobre, that sign on Jesus' door is King of Kings, Lord of Lords, ultimate authority, and it stays there. esse sinal na porta de Jesus está dizendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e permanece ainda lá. And yet what did he do? E o que ele fez mesmo assim? He gave it all up. Ele abandonou tudo. He left it. Ele deixou. He humbled himself Ele se humilhou. all the way to becoming part of the creation. Ele se humilhou ao ponto de se tornar parte da criação. But not just part of the creation, a servant in creation. Não só parte da criação, mas um servo na criação. And not just a servant, but a criminal. Mas não apenas um servo, mas um criminoso. And not just a criminal, one who gets crucified on a cross. E não apenas um criminoso, um que é crucificado na cruz. This is our example, Este é o nosso exemplo. the greatest example of leadership there ever has been. O maior exemplo de liderança que já existiu. Let's consider his instruction to his disciples. Vamos considerar as suas instruções para os seus discípulos. Matthew chapter 20. Mateus capítulo 20. Two of the disciples with their mother come to Jesus and ask him about receiving a place of honor in leadership. 2 discípulos, junto com a sua mãe, vêm até Jesus e querem discutir um lugar depois na presença de Deus. In verse 21 of Matthew 20, we read these words. No verso 21 de Mateus 20, a gente lê essas palavras. John and James' mother says, A mãe de João e Tiago dizem: "O que você quer?" Ele perguntou. Ela respondeu: "Permite que no teu reino estes meus 2 filhos sentem um à tua direita e o outro à tua esquerda." 21, just 21? through 24. Jesus lhe disse: "Vocês não sabem o que estão pedindo. Acaso podem beber o cálice que estou prestes a beber?" "Podemos", responderam. Versículo 23. Jesus lhes disse: "Certamente vocês beberão do meu cálice, mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados pelo meu Pai." Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos.
James and John considered leadership with Jesus to be a place of honor. Tiago e João consideraram um lugar de liderança ao lado de Jesus, consideraram como se fosse um lugar de honra. They didn't understand, they didn't realize the price Jesus had and would pay for his position of leadership. Eles não se deram conta do que Jesus tinha que pagar para a sua posição de liderança. And then Jesus describes for them Então Jesus descreve isso para eles. the profound upside down leadership structure of the kingdom. Uma estrutura profunda, de cabeça para baixo, do que é liderança no seu reino. Verses 25 through 28. Versículos 25 ao 28 diz assim: Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser servo dos demais. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. And then later, Jesus puts forth the example of the Pharisees, the religious leaders in Israel. E depois Jesus dá um exemplo dos fariseus, um tipo de líder religioso. Matthew 23, verses 1 through 7. Mateus 23, versículo 1 ao 7. Mateus 23, versículo 1 ao 7. Diz assim: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus sentam na cadeira de Moisés. Obedeçam e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Fazem seus filactérios bem largos e põem longos enfeites em suas vestes. Amam os lugares de honra nos banquetes, os assentos mais importantes nas sinagogas, as saudações nas praças e que as pessoas o chamem Rabi. So, not that, Então, isso não, but this, verses 8 through 12. mas isso aqui sim, versículo 8 ao 12. Contudo, vocês não devem ser chamados Rabi, porque um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados guia, porque vocês têm um só guia, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. I remember when I was first ordained as a pastor at Calvary Albuquerque. Eu me lembro da primeira vez que eu fui ordenado como pastor na Calvary Albuquerque, By Skip Heitzig. pelo Skip Heitzig. It was 2006. Foi em 2006. And one thing I remember more than anything else Algo que eu lembro mais do que qualquer outra coisa was there was a clearly communicated core value of the movement, it seemed at that time. tinha um valor claramente comunicado sobre tudo aquilo. And the core value was this strong sense that we avoid being called pastors. E esse valor era que a gente deveria evitar. Can you repeat that, please? That we avoid being called pastors. Que a gente evitar ser chamado pastores. I literally learned to say, don't call me pastor, just call me Justin. E aí eu me lembro de dizer, não me chame de pastor, só me chame de Justin. And I had read the Gospels by then. Eu já tinha lido os evangelhos naquela altura, And so it made perfect sense. então realmente fazia sentido. If following the words of Jesus, we're not to be called instructors, we're not to be called father, we're not to be called rabbi. A gente já conhecia aqui os ensinamentos de Jesus para não ser chamado de pai, não se chame de guia, não se chame de rabi. But here's the thing. Mas vai aqui uma coisa. It's not about the title. Não é sobre o título. It's about putting ourselves in a position or allowing ourselves to be put in a position
where we are above the rest of the flock. Tem a ver com que a gente se permitisse ser colocado numa posição acima do rebanho. Jesus was protecting us. Jesus estava nos protegendo. And for us, it's a reminder E para a gente é um lembrete that having the title makes it more difficult. que ter o título torna as coisas mais difíceis. It makes it more difficult for us, Torna as coisas mais difíceis para a gente and it makes it more difficult for those who we are leading. e também para aqueles que a gente está liderando. When we have a title that separates us and sets us apart. Quando a gente tem um título que nos diferencia e nos distingue, Because only Jesus can be above the flock, porque somente Jesus pode estar acima do rebanho. and yet he chooses not to be. E ele não escolhe fazê-lo. Only the Holy Spirit has the prerogative to exercise authority over the flock, but he rarely does. Somente o Espírito Santo tem a prerrogativa de exercer autoridade sobre o rebanho, mas ele raramente o faz. And so, amongst the other things that we can rely on, Dentre tantas coisas sobre as quais a gente pode depender, nos apoiar, instead of the Holy Spirit's presence in our life, ao invés da presença do Espírito Santo nas nossas vidas, instead of the maturity that we've gained in following Christ, ao invés da maturidade que a gente tem ao seguir Cristo, instead of the trust that we've built with the people that we love and that love us, ao invés de aproveitar dessa confiança que a gente tem com as pessoas e amá-los e ser amado por eles, instead of the influence that the Holy Spirit has gifted us, ao invés da influência que o Espírito Santo tem nos presenteado, we can rely on our education, a gente pode depender da nossa educação, on our intellectual understanding, do nosso entendimento intelectual, on our personalities, da nossa personalidade, on our gifts, dos nossos dons, on our pedigree, do nosso pedigree, on our eloquence, da nossa eloquência and yes, e sim, on our position, da nossa posição on our title. e do nosso título. And this grieves the Holy Spirit. E isso entristece o Espírito Santo. This quenches the presence and power of the Holy Spirit. Isso cessa a presença e o poder do Espírito Santo. And so we need to be sensitive to this tendency in our own lives. Então a gente precisa estar consciente dessa tendência nas nossas próprias vidas. We need to be regularly taking stock of how we are living. A gente precisa pensar regularmente sobre como estamos vivendo, What are we relying on? sobre o que a gente está dependendo And confessing it e confessar. and taking steps to root out this carnality from our lives and our leadership. E tomar medidas para tirar essa carnalidade das nossas vidas. To say, Holy Spirit, E dizer, Espírito Santo, reveal to us, convict us. revela now para a gente, nos convence disso agora. the areas of repentance necessary in our lives, that our sails could be filled with your mighty wind. Dessas áreas pecaminosas da nossa vida, para que as nossas velas possam ser cheias com esse poder, esse vento poderoso do Espírito. To admit that we have played the fool at times. E admitir que a gente age como tolos muitas vezes. I have played the fool at times. Eu já agi como tolo muitas vezes. Paul to the church in Galatia, Paulo, para a igreja na Galácia, are you so foolish? vocês são tão tolos, Having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? tendo começado pelo Espírito, são agora aperfeiçoados pela carne? Justin, are you so foolish? Justin, você é tão tolo. Having been redeemed and sealed by the Spirit, are you now being empowered by the flesh? Tendo sido redimido e cheio pelo Espírito Santo, agora ser aperfeiçoado pela carne? I asked the question at the beginning, Eu perguntei no começo, are we experiencing the present and ongoing power of the Holy Spirit like the church in the book of Acts experienced? a gente tem experimentado a presença e o poder do Espírito Santo como a igreja de Atos experimentou? Maybe you are. Talvez você esteja. I don't know you all. I don't know your churches. I don't know what's happening. Talvez você esteja, eu não te conheço, não conheço todos vocês, não conheço vocês como são as suas igrejas. But if you're not,
Mas se vocês não estiverem experimentando dessa forma, if we're not, se a gente não estiver experimentando dessa forma, then what if the Holy Spirit is just waiting for us to repent? e se apenas que falta é o Espírito Santo estar esperando para a gente se arrepender? What if He's just waiting for us to confess, to agree with Him? E se Ele estiver só esperando que a gente confesse e concorde com Ele? The ways that we have been carnal, Das formas como a gente tem agido carnal. the ways that carnality has crept its way into our ministry and into our lives. Da forma como carnalidade tem se infiltrado no nosso meio, nas nossas vidas. To simply agree with God that that's what it is. Simplesmente concordar com Deus que é exatamente isso que está acontecendo. And to ask for His help to lead us out of this carnality. E pedir a sua ajuda para que Ele nos tire dessa carnalidade. To admit that we're relying on our own power instead of His. Admitir que a gente estava dependendo da nossa própria força ao invés da dele. What if it's as simple as that? E se fosse tão simples quanto isso? That perhaps we just need to wait, Então, talvez a gente precise apenas esperar, like those disciples in the upper room, como esses discípulos no cenáculo, in surrender, em nos rendido a Ele, in submission, em submissão, having let go of control, let go of the power. deixando de lado o controle, poder, Confess that we're weak and frail, and we try to do things in our own strength. confessar que a gente é fraco, frágil, tentando fazer as coisas com a nossa própria força. What if? Se for tão somente isso. You see, we all know that we don't have personally everything we need to host and communicate the words, direction, and empowering of the Holy Spirit. A gente sabe que a gente não tem tudo o que a gente precisa para poder comunicar sobre o Espírito Santo. We know that we can't replace the Holy Spirit. A gente sabe que a gente não consegue substituir o Espírito Santo. But we can grieve Him and we can limit Him. Mas a gente pode entristecê-lo, a gente pode limitá-lo. And we can quench Him. E a gente pode cessá-lo de uma forma. And we can keep Him out. E a gente pode deixar ele de lado, fora. And so, prayer and repentance. Então, oração e arrependimento. As we come toward the end of our time together, Ao se aproximar do fim aqui, do nosso tempo em conjunto, and as we're gathered now, having been exposed to a variety of ways in which repentance and confession is available to us, depois de ouvir tantas formas de como arrependimento está disponível para a gente, I think it would be wise for us to take a few minutes and just consider in the quiet of our own hearts, eu acho que seria sábio da nossa parte de ficarmos quietos aqui e buscarmos dentro do nosso coração em silêncio. that tonight may not be a time for us to confess and repent the ways in which we are not ready vessels. Que seja a noite que a gente possa confessar e se arrepender de que talvez a gente não somos um navio, um barco preparado. We're born again. Nós somos nascidos de novo. We're sealed with the Spirit, Nós fomos selados pelo Espírito. right? We're called. We know we're called. A gente sabe que a gente foi chamado. And we want to rely on the Holy Spirit, E a right? gente quer depender do Espírito Santo, We certo? want to experience the power and presence of the Spirit. A gente quer experimentar da presença e do poder do Espírito Santo. And yet compromise and tolerance of things that we shouldn't has crept in. Mas, apesar disso, a gente tem permitido que coisas que corrompem esse propósito se infiltrem na igreja. Carnal leadership. Liderança carnal. In ways we maybe didn't even realize we're not allowing the Holy Spirit to lead the church. Talvez em formas que a gente nem se deu conta que impede a liderança do Espírito Santo na igreja. We're relying on the natural instead of the supernatural. Dependendo do natural, do ordinário, ao invés do sobrenatural. We're relying on the structures that we've built and the programs that we've created.
dependendo das estruturas que a gente criou, dos programas que a gente criou, rather than the power of the Holy Spirit to do the work of the ministry. ao invés do poder do Espírito Santo para fazer o trabalho no ministério. We're looking to titles and positions A gente busca títulos e posições rather than godly character. ao invés de uma personalidade de Deus, Godly relational trust uma confiança de relação vinda de Deus, and influence and counsel. uma influência, o aconselhamento. Let's bow our heads. Vamos curvar as nossas cabeças. Lord, you know how much that my life has been a project for you. Senhor, tu sabes como a minha vida tem sido um projeto para ti. You know how much that I, throughout my life, have needed your humbling work. O Senhor sabe como em toda a minha vida eu sou tão carente do seu trabalho que me torna mais humilde. Holy Spirit, you know how often that I have relied on my own strength and my own intellect and the things that are me. Santo Espírito, você sabe como eu tenho dependido do meu próprio intelecto, das coisas que estão dentro de mim. So I do not stand here praying with my brothers and sisters as someone who has this all figured out. Eu não me coloco aqui diante dos meus irmãos e irmãs como alguém que entendeu tudo já. I only am here tonight to invite the rest to join with me in entering into a life of regular confession and regular repentance. Eu estou aqui para convidar os demais para que a gente possa entrar numa fase onde a gente possa se arrepender constantemente For the ways that we slip into carnality. pelas formas pelas quais a gente escorregou para a carnalidade. And in response to all that we've been encouraged to in the last 3 days, to admit that there are many ways in which we fall short. E como uma resposta daquilo que a gente viu nesses 3 últimos dias, das possibilidades como a gente não consegue te atingir, entregar aquilo que o Senhor espera. And to humble ourselves before you. Queremos nos humilhar diante do Senhor And to say that we're sorry. e dizer que a gente sente muito, nos desculpe. We have been fools. A gente tem sido tolo. We know that it is only by your Spirit that we have been saved. A gente sabe que foi apenas pelo seu Espírito Santo que fomos salvos. It is only by your Spirit that we have been called. É apenas pelo seu Espírito que a gente é chamado. It is only by the power of your Spirit that we will be changed. E é apenas pelo poder do seu Espírito que a gente vai ser transformado. And it is by the power of your Spirit, baptizing each one of us, that we will be witnesses that carry the undeniable message of the gospel. E a gente sabe que é pelo poder do seu Espírito que a gente pode ser batizado para carregar, para transmitir o poder inegável do seu Evangelho. And Holy Spirit, would you convict us? Espírito Santo, convence a gente do pecado. Speak to our hearts about the ways in which this is true. Fala ao nosso coração das formas como isso é verdade. I know that we want to be vessels ready to carry the baptism of your Spirit. A gente quer ser, Senhor, esse meio de transporte para o batismo do seu Espírito Santo. That it would begin with us. Que comece em nós. And that tonight we would begin to be in new ways examples of those who are able to carry your Spirit. E que a gente possa ser exemplo nessa noite daqueles que carregam o seu Espírito. Because we walk in humble confession and humble repentance. Porque a gente caminha de uma forma onde a gente confessa a nossa humildade. Men and women who refuse to operate Que homens e mulheres que se recusam a operar